Você já parou para pensar no que realmente levou o ser humano a dar aquele primeiro passo na Lua? E mais intrigante ainda, por que nunca mais voltamos? Lua cheia. A chegada do homem ao nosso satélite natural foi muito mais do que um marco tecnológico. Foi um símbolo de coragem, curiosidade e rivalidade entre potências que disputavam mais do que espaço, disputavam o futuro. Em 1969, o mundo inteiro parou diante da televisão, com os olhos brilhando e o coração acelerado, testemunhando o impossível acontecer. Mas depois daquele salto histórico, algo curioso aconteceu. O entusiasmo esfriou, o público perdeu o interesse e o sonho lunar pareceu adormecer por décadas. Afinal, se conseguimos ir até lá há mais de meio século, o que nos impediu de voltar? Hoje a resposta já não é apenas sobre política ou corrida espacial. É sobre propósito, ciência e o futuro da humanidade. A Lua, que antes era apenas um símbolo de conquista, volta a chamar-nos nossa atenção, agora com promessas de recursos, energia e novos caminhos para além da Terra. Prepare-se para uma viagem não só pela história, mas também pelos motivos que nos levaram e nos levarão novamente até o nosso vizinho mais próximo no cosmos. Por que o homem foi à Lua, e por que nunca mais voltou? A ida do homem à Lua é um dos maiores marcos da história da humanidade. Quando a missão Apollo 11 pousou em 1969, bilhões de pessoas assistiram ao vivo pela televisão. Foi um feito sem precedentes, símbolo máximo da conquista tecnológica. Mas, logo depois, o interesse do público desapareceu. A Apollo 12 já não teve tanta audiência, e as missões seguintes passaram quase despercebidas. Muita gente se pergunta, se fomos capazes de chegar lá há mais de 50 anos, por que nunca mais voltamos? A resposta está no contexto histórico e político da época. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam não apenas território e influência, mas também supremacia científica e tecnológica. Pisar na Lua seria o gesto definitivo para provar quem dominava o espaço. Por isso, o governo americano investiu quantias gigantescas na NASA, praticamente sem limites de orçamento. O objetivo era simples: vencer a corrida espacial. E quando o Apollo 11 cumpriu essa meta, o propósito inicial foi alcançado. Depois disso, o entusiasmo diminuiu. As missões seguintes perderam audiência, e o público deixou de ver sentido em continuar gastando bilhões de dólares para repetir algo que já havia sido feito. Como a NASA depende de verbas públicas aprovadas pelo Congresso, os políticos logo perceberam que insistir na ideia seria impopular. Assim, o programa Apollo, que estava planejado até o número 20, foi encerrado na missão 17. Vale lembrar que o homem não foi apenas uma vez à Lua. Ao todo, 12 astronautas caminharam por lá entre 1969 e 1972. Mas após o encerramento do programa, a NASA precisou definir novos rumos. Enquanto o engenheiro Wernher von Braun, responsável pelos foguetes Saturno V, sonhava em chegar a Marte, as Forças Armadas e outros setores do governo preferiram investir em algo mais prático: a Estação Espacial Internacional. Naquele momento, a Lua parecia cientificamente pouco interessante. E vocês concordam ou discordam? Deixe seu comentário aqui abaixo. Me chamo Lurian, e se você ficou até aqui, vou te levar aos dias atuais sobre a Lua. Aproveite e deixe seu like. Era um destino caro e sem retorno imediato. Voltar apenas para pisar novamente não justificava o investimento. O que mudou nas últimas décadas? Com o passar dos anos, novas descobertas reacenderam o interesse pela Lua. Uma sonda indiana, equipada com instrumentos da NASA, detectou água em forma de gelo no solo lunar. Essa descoberta foi decisiva. A água, H2O, pode ser separada em hidrogênio e oxigênio, elementos fundamentais tanto para a vida humana quanto para a fabricação de combustível de foguetes. Além disso, lançar foguetes da Lua é muito mais fácil do que da Terra, já que ela não tem atmosfera densa nem gravidade significativa. Isso abre a possibilidade de usá-la como base de apoio para missões rumo a Marte e outros planetas. Logo depois, uma sonda chinesa identificou a presença de hélio-3, um isótopo raríssimo que pode ser usado na fusão nuclear, forma de energia limpa e praticamente ilimitada. O hélio-3 é extremamente escasso na Terra, mas existe em abundância na superfície lunar, e pode se tornar uma das fontes energéticas mais valiosas do futuro. Um novo motivo para voltar. Essas descobertas transformaram completamente a visão sobre a Lua. Se antes ela era apenas um símbolo de conquista, agora é vista como um laboratório natural e estratégico.
O interesse atual não é mais político, e sim científico e econômico. Hoje, agências espaciais e empresas privadas voltaram seus olhos para lá. A Lua pode fornecer recursos, servir de base para missões interplanetárias e até contribuir para o futuro energético da Terra. Em resumo, o homem não deixou de ir à Lua por falta de capacidade, mas por falta de propósito. Agora que a ciência descobriu novos motivos para explorar o satélite, a corrida lunar recomeçou, desta vez, com um olhar voltado para o futuro da humanidade. Você sabia por que sempre vemos o mesmo lado da Lua? Não é mágica nem coincidência. Acontece que a Lua está travada pela gravidade da Terra, em um fenômeno chamado acoplamento de maré. Pense nisso como uma dança perfeitamente sincronizada. A Lua leva os mesmos 28 dias para girar em torno de si mesma e para dar uma volta completa ao redor do nosso planeta. Como a rotação e a translação têm a mesma duração, ela acaba nos mostrando sempre a mesma face. É por isso que muita gente chama o outro lado de lado escuro, mas o termo correto é lado oculto. E sabe por quê? Porque ele não é escuro de verdade. Quando temos lua cheia, o lado que vemos está totalmente iluminado pelo sol. Isso significa que o lado oculto está na escuridão, vivendo a sua noite. Já na lua nova, acontece o contrário. O lado que vemos está escuro, mas o lado oculto está totalmente iluminado, em pleno dia. Então, o lado oculto da lua tem dias e noites como o nosso, só que nunca conseguimos vê-lo daqui da Terra. É um mistério que fica sempre de costas para nós. I'm afraid to say, that's game over. Game over. Game over.